Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, a todos nós que estamos aqui com o nosso coração apreensivo, com o nosso coração triste ou com o nosso coração alegre, e a todos aqueles que a gente não está vendo, mas que também estão aqui em busca de um alento, em busca de uma palavra, em busca de um consolo. Essa carta, esse trecho que a gente tem no Palavras de Vida Eterna, dessa carta de Paulo aos Efésios, que eram os moradores da cidade de Éfeso, todo esse trecho é um trecho no qual ele estava preso, na primeira prisão de Paulo. E ele, então, faz essas cartas para o povo de Éfeso, e claro que essas cartas passaram por outras cidades, outros povoados também. E o tempo inteiro que ele fala nessas cartas, que ele escreve essas cartas, eu particularmente, eu sinto como se ele pedisse assim: gente, pelo amor de Deus, acorda, presta atenção em tudo que vocês estão aprendendo, presta atenção em tudo que está sendo dado para vocês. E seria um chamado igual hoje. A gente tem uma vida que a gente faz 80 coisas ao mesmo tempo, não tem tempo para nada, sai correndo de um lugar, vai correndo para outro, e fica aquela confusão, aquela bagunça. Mas, de qualquer forma, a gente tem que viver o que importa. Porque tem uma frase que há muito tempo, eu já falei isso aqui, alguém já deve ter ouvido eu falar. Que eu pensei assim: e se eu morresse agora? Qual a importância disso? Se eu morresse agora, isso que eu estava xingando, reclamando, o que isso... era a última coisa que eu ia fazer? Era a última coisa que eu ia ter feito na minha vida? É claro que a gente vive uma vida com o que a gente tem, com o que a gente traz. O que quer dizer isso? Como eu sou. Se eu sou uma pessoa paciente, eu vou ter paciência nas coisas. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu vou ter momentos, ou muitos ou poucos, nos quais a minha impaciência vai tomar conta de mim e a gente vai resolver as coisas, ou acha que resolve as coisas usando essas coisas que a gente tem. Então, uma das grandes descobertas que a gente tem que fazer é a respeito da gente mesmo. Porque a gente tem uma ideia de sempre ficar colocando a culpa nos outros, que o outro fez isso, o outro fez aquilo, porque o outro é difícil, o outro é assim, o outro é muito difícil, fulano é muito difícil, fulano é muito... E eu sou um anjo, perdido nesse mundo, que Deus esqueceu de mim e me jogou aqui nessa coisa angelical. Não é assim, né, gente? Então, essa carta de Paulo e todas, né? Mas especificamente essa, eu sinto assim como um desespero de uma pessoa que sabe que está presa, que não tem muito como resolver, e ainda assim o cara entrega a vida dele para escrever para os outros e dizer para os outros: gente, eu encontrei a luz, eu encontrei um monte de explicação para o que eu queria saber e quero passar tudo isso para vocês. Eu acho que a transformação de Paulo, e a gente sabe, não foi uma coisa assim. Quando ele estava na estrada para Damasco, para prender mais cristãos, para matar mais cristãos, para acabar com todos os cristãos, que ele encontra o Cristo. Olha que coisa interessante. E ele escuta: Saulo, que ele ainda era Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele literalmente cai do cavalo, porque ele fica cego com aquele clarão da verdade. Ele não fala assim: sabe o que é, Jesus? Deixa eu te contar uma coisa. É porque eu estava enganado. Ele não justifica, ele não se justifica, ele não explica, ele não pede desculpa. Ele fala uma frase: Senhor, o que queres que eu faça? E isso, eu acho que é é nítido isso nesse trechinho que está em Efésios 5, versículo 8, que ele fala para nós todos: porque noutro tempo éreis trevas, ou seja, antes, 5 minutos atrás, se for o caso, a gente era treva, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. O que ele quer dizer com isso? Um monte de coisa. Mas uma coisa importante: quando ele fala para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele coloca a vida em disponibilidade para mostrar e viver
tudo o que ele aprendeu com o Cristo. Ele não foi contemporâneo de Jesus, ele não conheceu Jesus. Então, quando ele passa por isso tudo, vocês devem lembrar, né, quem nunca leu Paulo e Estevão, por favor, leiam, porque é uma obra belíssima, além de muito elucidante, uma obra que faz a gente entender um monte de coisa. Ele passa anos no deserto. Nenhuma transformação acontece do dia para a noite. Imaginem vocês, Paulo tinha matado gente pra caramba, pai, filho, mãe, destroçado famílias, invadido lugares, acabado com os cristãos. Quando ele encontra Jesus e Jesus faz dele o grande propagador da ideia dele, imagina a vergonha que Paulo podia estar sentindo. Eu que estou inventando isso, tá? Não sei o que ele sentiu, ninguém tem ideia. Mas se fosse comigo, eu ia morrer de vergonha. Se fosse com qualquer um de nós, ia morrer de vergonha. Gente, eu estava perseguindo o cara vem e fala assim, vamos trabalhar juntos? Complicado, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas de qualquer forma, o que a gente tem que entender é que essa disponibilidade do Paulo é uma disponibilidade que a gente não tem. Estamos aqui hoje, uma segunda-feira braba, 7 horas da noite. Tenho certeza que todo mundo que está aqui tem alguma coisa para fazer em casa. Ou voltar para o escritório ou alguma coisa assim. Mas a gente escolheu, porque hoje, agora, a gente tem, deve e pode, eu acho que o pode é o mais bacana, andar como filhos da luz. Porque a gente já teve o clarão da verdade. E olha que coisa bacana. Um clarão, quando a gente vê, por exemplo, um relâmpago, a gente ouve o barulho, né? Que é o trovão, né? E a gente vê o raio. Mas o raio não fica ali 3 dias. É um clarão que eu vejo. O que você conseguir ver naquela luz que aparece sobre a escuridão, você fala, ali o prédio de fulano e tal, tal, tal. É um clarão que te mostra o que você consegue ver. Não existe para nós uma capacidade de entender toda a verdade. Cada um de nós entende a verdade, que é uma só. Entende a diferença? A verdade é uma só. Mas cada um de nós percebe e entende essa verdade como consegue. De acordo com a nossa disponibilidade intelectual, emocional e espiritual. Então, quando a gente pega essa frase, basta, não precisa mais nenhuma, e a gente ouve Paulo dizer, gente, a gente errou muita coisa, mas agora a gente já teve um clarão na nossa vida que nos mostrou a verdade. E isso faz com que a gente entenda uma frase que a gente também já ouviu 1000 vezes, que fala que a gente é uma centelha, nem sei o nome disso, 100 milhões, sei lá, de Deus. A gente tem, nós somos deuses. Lembra quando Jesus fala isso para os apóstolos? Ele vira e fala assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente fica onde? Preso ali no mundinho, na fulana que não ligou, no outro que não apareceu, na fulana que não pagou, que você tem que cobrar não sei o quê. A gente fica nesse mundico. E esse mundico não vai levar a gente para lugar nenhum. É claro que a gente tem que viver as coisas do nosso tempo e da nossa vida, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Só que não faz sentido se não fizer sentido. A nossa vida, o nosso tempo aqui não faz sentido para o Senhor da vida se ele não fizer sentido na nossa vida e na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente fica assim, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar Beltrano, está tão atrapalhado, Beltrano está tão assim, sofrendo. É muito bom, muito legal, mas eu vim aqui para cuidar de mim, em primeiro lugar. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Não adianta. Porque quando eu cuido de mim, quando eu me respeito, quando eu digo não, quando eu entendo que eu vou fazer aquilo, é um sacrifício que eu vou fazer, mas eu não vou fazer aquilo sempre porque aquilo me maltrata. Quando eu enxergo em mim as minhas sombras, as minhas dificuldades, a minha mesquinharia, porque às vezes a gente não faz uma coisa de mesquinhez, de ruindade mesmo. Quando eu enxergo tudo isso, eu estou ficando pronto para
a minha transformação. E essa transformação, a gente não precisa se iludir de que eu vou para um deserto e vou ficar lá. É aqui no Rally Rola mesmo. É aqui na vida, no 1, 2, 3 e vamos todo dia. Essa transformação, ela acontece o tempo inteiro. Quando eu falo mal com uma pessoa e me conscientizo daquilo e falo, poxa, eu falei mal com fulano. O que eu faço agora? Peço desculpa? Não. Aí também já é demais, porque aí também eu já estou me humilhando. Não tem humilhação nenhuma, não. E sabe o nome disso? Verdade. Isso é verdade. Falei mal, foi ruim, agora eu faço o que eu quiser com isso. A gente sabe o roteiro. A gente trilha se a gente quiser. Então, como somos todos filhos da luz, mesmo aqueles que a gente acha, que a gente viu na televisão, que a gente ficou sabendo de um caso assim, que a gente acha que não tem utilidade nenhuma nesse mundo, porque tem umas pessoas que a gente acha que são iguais às baratas, né? Que não vê utilidade para as baratas. Eu nunca vi. Na minha ignorância científica, eu não vejo nenhuma utilidade nas baratas. Mas é certeza que ela tem uma utilidade, porque Deus não ia fazer um bicho sem utilidade nenhuma. E tem umas pessoas que a gente acha que são iguais às baratas. Não tem utilidade, não sei para que elas estão aqui. Porém, informando a todos, elas também são filhas da luz. Isso é bom para a gente botar a nossa mansidão para atuar e ver que a gente não é bacaninha como a gente queria ser ainda. E aí Emmanuel traz para a gente que muitos jornais, muitas reportagens, muitas coisas já foram divulgadas, dizendo assim, que a gente tem que ter tempo para comer, para dormir, para o lazer e tá. Lazer, vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Não, né? Todo mundo já esqueceu o que é isso. Trabalhar todo mundo sabe. Comer sabe também. Beber sabe também. Então, quem riu já está entregando tudo. É preciso que a gente tenha tempo. De verdade. É preciso que faça sentido. É preciso fazer sentido. É preciso que as coisas que a gente faz façam sentido. Por que eu vou trabalhar para pagar minha conta de luz? Porque eu quero ter luz na minha casa. Faz sentido. Faz sentido. Estou dando um exemplo de uma vida na matéria que é preciso. A gente precisa da vida na matéria. O que não dá é se encalacrar de dívida porque quer ter uma bolsa X, um sapato X, uma calça assim, não sei o que assim. Porque isso não faz sentido. É a pergunta. E se eu morrer agora? Sabe o que vai acontecer? A bolsa pode ficar até no armário que ninguém vai gostar da bolsa. O sapato não cabe em ninguém. Ainda você deixa um carnê para pagar. Ou, sei lá, o cartão, ou qualquer coisa assim. Então, as coisas têm que fazer sentido. E aí, ele traz para a gente uma coisa muito interessante, porque ele fala desse balanço pessoal que a gente deve fazer. Quanto tempo eu gasto com isso? Tem gente que vive disso hoje, que são os coaches, que fazem um trabalho, eu não conheço, não posso falar, então, mas eu sei que eles fazem um trabalho, 30% você faz isso, não sei quantos por cento você faz aquilo e tal. Mas se a gente for sincero mesmo, de verdade, a gente fala assim, nossa, mas eu durmo 13 horas por dia? Tá devendo, né, amigo? Tá devendo, porque 13 horas por dia é meio muito. Vamos diminuir essa dormida aí para agir de alguma outra forma. Não tô falando que não pode dormir dia nenhum, não, e também não tô falando nada. Quem dorme, dorme. Mas assim, a gente está perdendo tempo. E o prazo de validade tá lá bonitinho esperando a gente. Bonitinho. E aí Emmanuel fala pra gente, ele não pergunta, mas ele fala, porque ele já sabe, quanto tempo a gente gasta lamentando coisas da vida. Por exemplo, a gente acordou hoje de manhã super feliz, segunda-feira, cheio de coisas para resolver e para fazer. Bate o dedinho na cama. Primeira coisa que você faz é bater o dedinho na cama. Já excomungou o dia inteiro. Aí você já chega com raiva na cozinha, pergunta quem fez isso aqui, por que aconteceu isso e tal. E você vai levando o seu dia nesse nível. Que nível de experiências a gente imagina que vai viver numa situação dessa? Todas ruins. Todas. Porque a vida da gente é assim. A gente não fica, por exemplo, numa bolha, esperando sair da bolha para as coisas acontecerem. As coisas acontecem o tempo inteiro, esteja eu preparada ou não. É o tal da vida continua aqui e lá, mas aqui também. Se
a gente partir hoje para o plano espiritual, muita gente vai sofrer, muita gente vai chorar, muito provavelmente nós vamos sofrer mais do que quem ficar. A gente tem um apego muito grande. Mas passado 3 meses, aqueles que mais sofreram já estão vivendo as suas vidas. Eu estou sendo boazinha botando 3 meses. Então, eu acho que nós temos utilizado uma carga descomunal sobre nós, totalmente inútil. O Espiritismo já traz para a gente, já fala para a gente que não há proveito algum em lamúrias. E muitas vezes, de tanto eu me lamuriar, porque eu fiz uma coisa errada, porque não deu certo, ou porque eu tentei, mas não deu certo, e fico naquela coisa, repetindo, eu me transformo em vítima. Olha só que coisa interessante. Eu fiz uma coisa que foi horrível. Cada um pensa aí o que quiser. Mas, como eu sofri de verdade com aquilo que eu fiz, e é fato, né? A gente faz uma coisa que é ruim, a gente sofre. Mas eu fico lamuriando tanto, reclamando tanto, e sofrendo tanto, e trazendo aquilo tanto para a minha vida o tempo inteiro. A pessoa fala com você, tudo bem, não pode estar bem. Como pode estar bem se eu fiz isso um dia, o outro dia, e agora eu não consigo sair disso? Então, o que a espiritualidade quer dizer para a gente é que nesse momento eu deixo de ser o provocador de alguma coisa e passo a ser a vítima. Isso é uma escolha confortável, acreditem se quiser, para eu viver o resto da minha vida. Confortável. Porque eu posso enganar a todo mundo se eu quiser. Mas tem gente que sabe tudo de mim. Gente assim, né? Espíritos que sabem tudo de mim. Então, qual é a utilidade disso? Dessa choramingalela, desse mimimi, né? Como o pessoal diz. Nenhuma. Você não consegue nada, a não ser a pena das pessoas. E as pessoas vão se afastando, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E outra coisa que acontece é que, como não adianta nada, e você tem essa vibração sempre de reclamar, você atrai espíritos menos felizes para ficar lá com você. Aqueles que também, só porque partiram para o plano espiritual, deixaram de reclamar. Então a carga fica muito pesada. E o azar é nosso, porque só a gente pode mudar essa vibração. E Emmanuel traz para a gente que é impossível, que não há nenhuma pessoa que possa dizer que não passou por dificuldades, por problemas, por atrasos, por sentimentos mesquinhos, ruins, dores horríveis. Não existe essa pessoa nesse planeta. E como não existe essa pessoa nesse planeta, o que a gente consegue ver é que algumas dessas pessoas, elas conseguiram caminhar mais, porque não ficaram sentadas no arrependimento, chorando e de mimimi. Elas caminharam mais. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa e não consegue se retratar ou pedir perdão, porque a pessoa não está mais aqui, porque a pessoa já partiu para o plano espiritual, ou porque não dá, ou porque muitas vezes a pessoa nem sabe que você está sofrendo com aquilo. Já pensaram nisso? Às vezes você acha que você fez uma coisa assim, trágica, e a pessoa acha que você se afastou porque se afastou e pronto, acabou e fim. Então, existem muitas coisas que a gente já fez na nossa vida que são e estão marcadas em mim. Não tem jeito. Mas eu posso me retratar, eu posso tentar consertar algumas delas, outras eu não posso. Aí é que a gente pensa assim, então não tem mais jeito. Por quê? Eu não posso conversar com fulano, fulano já morreu. Eu não posso resolver o caso do Beltrano, meu com Beltrano, porque não tem mais jeito. Qual é o jeito então? Imagina se Jesus, não estou falando nem de Deus, que é pura misericórdia, pura, com a permissão de Deus, que é a misericórdia total, dá esse monte de chance pra gente. A gente erra, faz uma bobagem daquela assim, de verdade, e não tem solução. Lembrando que eu não sou um erro que eu fiz, que eu cometi. Isso é muito importante. Eu não sou um erro. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5.
Eu sou o que eu me faço de mim a partir do meu erro. Por isso que não há função, não há sentido em eu ficar sentada, cheia de mimimi, morrendo de pena de mim. Isso é uma forma de eu me afastar da minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Resolver isso de alguma forma. Mas qual forma? Eu posso usar tudo que eu tenho em favor de outras pessoas. Aí a gente fala assim, mas o fulano, reza pro fulano, faz uma prece, se propõe, joga para ele, faz jorrar de dentro de você energias de um poder de positividade imenso. A gente não tem ideia do que a espiritualidade faz com isso. A gente não tem ideia da força da nossa centelha divina. A gente não tem ideia. Então, isso é desculpa. Porque a gente não vai parar de errar. A gente pode não errar daquele jeito, daquela forma. Mas nós somos eternos devedores da misericórdia. Porque a gente erra e tem crédito. A gente erra e tem crédito. A gente erra e tem crédito. Se não fosse assim, não fazia sentido. Eu estou falando essa palavra propositalmente várias vezes para que a gente lembre dela, né? Então, Emmanuel fala o seguinte, já foi dito também, eu me lembro de já ter falado isso aqui, as nossas culpas, o nosso remorso e o nosso arrependimento são um clarão na verdade. Isso quer dizer o quê? Que isso é um alerta, essa dor que eu senti por ter feito alguma coisa que não foi boa ou não ter feito alguma coisa que eu podia ter feito, essa dor, ela tem que doer para me alertar que aquilo me faz mal e faz mal para muita gente. Porém, a gente ficar um tempo arrasado, triste, procurar ajuda psiquiátrica, médica, psicológica e espiritual, perfeito. Mas não dá para eu ficar arrastando isso o resto da minha vida. Eu tenho que, através do meu comportamento diferente, viver de uma forma diferente. Esteja essa pessoa aqui, não esteja mais, não importa a pessoa. Muitas vezes, essa criatura, o que tem acontecido, já até perdoa a gente, nem lembra mais que a gente existe. Mas aquele remorso, aquela culpa, aquela coisa vão acabando com a nossa vida, porque não tem função. Culpa, remorso e arrependimento não tem função na vida de ninguém. Isso tem função só no momento do clarão. Porque aí você diz para Jesus, o que queres que eu faça? Como eu dou conta de viver com isso? O que eu faço a partir de agora? Então, quando eu enxergo a mim mesmo com as minhas sombras, né? Essa é uma palavra muito usada e eu acho que ela fica confusa, mas vamos tentar falar de outro jeito. Quando eu me enxergo com as minhas dificuldades, com os meus erros, mas enxergo as minhas conquistas também, porque é importantíssimo a gente ver hoje que hoje eu faço uma coisa, por exemplo, que há 10 anos atrás eu não fazia, e que é legal, que é bacana. Ou hoje eu não faço mais uma coisa que há 10 anos atrás eu fazia, e que esse comportamento é mais legal. Isso é conquista. E o que isso fala para mim? Fala para mim que tem jeito. Já teve jeito em tanta coisa, por que não vai ter nisso? Porque talvez nas outras vezes não tenha sido tão consciente. Eu não tivesse tão cara a cara com a verdade. Eu não estivesse tão sujeito de mim mesmo a ponto de enxergar e falar, coleguinha, vai ter que mexer nisso aí porque não tá legal. Não tá bom não. Ou porque agora talvez seja a oportunidade ou a condição que eu tenha de mexer em alguma coisa que eu não tinha antes. E aí eu tive que passar por uma série de outras coisas difíceis para chegar numa que nem necessariamente é tão grande, mas que é mais difícil para mim. É perfeita, né? Essa questão do que a gente tem que aprender. É uma coisa muito bem colocada. E Emmanuel fala pra gente que é normal a gente chorar, ficar triste, passar mal, normal isso acontecer,
e a gente se recompor, ninguém vai falar para não ficar triste, não, que a gente fez uma bobagem. Se não ficar, então aí o negócio tá ruim. Mas que isso tudo é normal, mas que a gente não pode ficar ali. A dor tem que ser uma alavanca para a minha transformação. E aí ele dá um exemplo super legal. A gente está numa pista, são 4 pistas de carro indo para lá, todas vão para lá. Aí acontece alguma coisa, meu carro começa a não funcionar e eu paro o carro, ou o carro para sozinho no meio de uma daquelas pistas. E o que eu faço? Chuto o pneu, largo o carro lá e saio andando. É uma irresponsabilidade. Porque o que eu tinha que fazer? Sair do carro, pedir alguém para me ajudar a empurrar o carro para algum lugar, botar aquele triângulo, avisar as pessoas que meu carro quebrou, que eu parei ali, não foi porque eu quis. As pessoas normalmente num lugar assim, elas vêm numa velocidade maior, e aí então eu estou tomando conta do que me aconteceu para que não aconteça coisas ruins ou piores com outras pessoas que estão naquela pista ou naquela estrada, ou, enfim. E ele dá esse exemplo mostrando para a gente a birra. Não é bom ficar parado no carro, não é bom o carro parar, não. Não é bom furar o pneu, não é bom, não é bom. Nada disso é bom. Porque a gente faz um plano de manhã para acontecer tudo sem problemas até de noite. As deusinhas, a gente trabalha assim, a gente faz esses programas tudo como se não fosse haver nenhuma interrupção. E aí ele fala que a birra também não faz sentido. A birra não faz sentido. Uma coisa é a minha tristeza, e mesmo a minha raiva momentânea, eu estou falando de pessoas como nós vivendo nesse planeta de provas e expiações. E até mesmo esses momentos de raiva ou de incompreensão momentâneas são momentos que eu posso tentar perceber. Olha que coisa interessante, as verdades da vida. Olha que interessante, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já viveu uma situação assim. Eu queria tanto isso, mas eu queria tanto dar aquela brigada com Deus, porque queria tanto e Deus não fez. Passado um tempo, a gente pensa assim, graças a Deus que eu não fiz aquilo. Porque se eu tivesse feito aquilo, agora não aparecia isso para mim, não tinha isso e tal. Marido e mulher é assim, viu, gente? Mas além de marido e mulher, tem outras coisas. Tem trabalho, tem viagem, tem vidas, né? Tantas coisas. Enfim, existem momentos que a minha incompreensão, como nesse caso, da gente não entender por que Deus não permitiu que determinada coisa acontecesse para a gente. Mesmo que a gente não enxergue o que aconteceu ou o que está acontecendo, mesmo que a gente não enxergue, a gente tem lucidez suficiente, depois de chorar, pode chorar, para entender assim, tem coisa aí. E passado um tempo, a gente lembra de uma palavrinha que começa com livra e termina com mento. Livramento. Ainda bem que isso não aconteceu comigo. Ainda bem que eu não fui por esse caminho. Então, a coisa é perfeita. Nós não somos perfeitos, mas a estrutura espiritual para que esse mundo aconteça do jeito que é para acontecer é perfeita. Nós é que temos dificuldade de lidar com isso, o que é natural. Então, quando eu busco na minha consciência, eu estou passando por um momento que eu não sei o que fazer, porque isso já aconteceu com todos nós, não sei se eu largo o emprego, se eu largo o marido, se eu largo isso, se eu largo aquilo, ou se eu junto com fulano, se eu junto com Beltrano, ou se eu faço... A gente tem momentos que a gente não sabe. O que tem que ser feito nesse momento? A gente tem que usar uma coisa que às vezes a gente nem acha que sabe. Humildade. A gente fala assim com o Senhor da vida. Não tenho noção do que eu faço. Entrego em tuas mãos. Nem é porque eu estou acreditando tanto, não. Na verdade, às vezes a gente acha que nem tem opção, né? E entrega por falta de opção. Mas ele entende que o nosso jeitinho é esse e nos perdoa. Mas entregar e fala assim, encaminha. E quando eu faço isso, eu faço assim, encaminha, mas me mostra assim, ó, para não ter o perigo de eu enxergar errado. Escancara na minha frente o que eu tenho que fazer para eu não fazer errado ou para eu não escolher uma coisa que não é assim. E tem uma coisa que, se a gente pensar, o que tem que acontecer
É assim, ó, parece uma cachoeira, o negócio vai acontecendo, você vai olhando assim, e o negócio está acontecendo e está indo e está indo. É por quê? Por que acontece assim? Porque a gente saiu da frente e deixou a energia agir da forma que ela tem que agir. Ou seja, a gente parou de brincar de Deus, entregou para quem tem poder, e a coisa vai, e você olha e fala, nossa, uma semana já aconteceu isso tudo, eu nem sabia, semana passada eu nem sabia o que eu ia fazer, e agora o negócio está pronto. Porque, na verdade, já está tudo mais ou menos pronto. Já está tudo mais ou menos pronto. O que falta é a entrega. E essa entrega se chama fé. O que falta é a nossa fé. Quando tudo dá certo, a gente fala, ainda bem que eu tive a minha fé. Porque tudo deu certo. Der certo sim, né? Do jeito que eu achei que era melhor. Quando não dá certo na nossa ideia, que é quando o que acontece é o que a espiritualidade está enxergando que não vai ser bom para mim, e aí acontece o que é melhor para mim, eu normalmente não fico feliz. Quando depois aquela outra coisa que é uma coisa melhor para mim naquele momento acontece, aí eu falo que graças a Deus que eu não fiz isso, graças a Deus, e foi graças a Ele mesmo que tirou você daquele caminho e dessa espiritualidade que trabalha. Eu fico imaginando o que seria de nós se eles não tivessem paciência com a gente. A gente estava lascado. Então, uma esperança para nós é que é possível, olha como Emmanuel é bonzinho, é possível que a gente tenha estado em estado de trevas até ontem, até agora, 5 minutos atrás. Mas a cada minuto, eu não preciso esperar a próxima segunda-feira, nem o próximo mês, nem a próxima hora. A cada minuto, a cada segundo, eu posso decidir fazer coisas na minha vida que façam mais sentido se eu desencarnar agora. Que façam mais sentido para as pessoas que estão comigo. Que façam mais sentido para não bloquear o acesso da espiritualidade para as coisas que eu peço, para as coisas que eu preciso e para outras que eu nem sei se eu preciso, mas que eles sabem. E ele vai terminar daqui a pouquinho, mas ele fala que ele sabe que quedas no sentido de uma palavra que eu detesto, mas que foi incutida na nossa cabeça, tanto é que eu não consigo me livrar dela, que pecados tenham sido cometidos por nós. Ele fala que é possível que pecados tenham acontecido e que nos deixaram temerosos desse amor de Deus, porque a gente aprendeu que Deus castiga. Mas aí a gente pergunta assim, qual a função de eu estar nesse planeta ainda se eu já estou marcada com o selo de imprestável? Que Deus é esse? Não é verdade? Se eu já estou marcada, eu cometi um erro, 2, 3, 4, 5, estou marcada como imprestável, eu estou fazendo o que aqui ainda? Isso é uma prova. Isso é uma prova de que enquanto estamos aqui, temos a possibilidade e a oportunidade de melhorar. E aí, quando ele fala que a gente precisa enxergar esse clarão, precisa que quando esse clarão aconteça, e cada hora acontece para um, cada um enxerga isso de uma forma, de um jeito, um dia, enfim. Que esse clarão me mostra a verdade. Não a verdade do mundo, mas a verdade de mim no mundo. E aí a gente vai entender aquela outra frase que fala: conhece a verdade e ela vai te libertar. São várias coisas que a gente tem que conhecer. Uma das grandes verdades é o caminho de Jesus, que ele trouxe aqui no planeta. Outra verdade, se a gente quiser pegar algumas aqui, essa frase de Paulo: até ontem a gente era treva, agora a gente está vendo, está enxergando, porque Jesus veio e trouxe essas palavras para nós. Na verdade, ele trouxe gestos e as palavras foram escritas, dizendo que a gente é filho da luz, que isso tudo é muito maior do que essas bobeiras que a gente fica perdendo tempo. Muito, 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 muito maior. E a gente fica agarrado na mediocridade, na mesquinharia, no nada. Na verdade, é no nada. E qual é a grande verdade
eu sou cheia de defeito, que eu preciso da espiritualidade amiga, que eu preciso da misericórdia de Deus, mas que eu preciso me mexer também, que eu preciso dar um jeito de dar umas melhoradas aí em algumas coisas, porque eu já tenho a luz como minha companheira, eu enxerguei o clarão, e a luz nada mais é do que a verdade. A verdade é a minha dificuldade em lidar com uma série de coisas e a minha facilidade e as minhas conquistas que eu já tive para continuar caminhando sem achar que eu sou um ser capenga, que tenho só defeito, só culpa, só arrependimento para caminhar. Não é possível a gente esquecer as nossas virtudes. Não é possível, não é justo, não é divino a gente esquecer as nossas virtudes e as nossas conquistas. E aí? Como é que está meu tempo? Cadê o meu amigo? 1 minuto? Ah, tá. E aí, eu queria terminar dizendo o seguinte: existem poucas pessoas que vão poder dizer, poucas, mais uma bondade de Emmanuel, porque não, eu, na minha opinião, não tenho essa pessoa, mas ele fala que tem. Que pouquíssimas pessoas vão conseguir dizer que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro. Você está andando numa estrada com um nevoeiro. A sua capacidade de enxergar é muito pouca. Às vezes você junta o som que você está ouvindo, você está a pé. Você às vezes não consegue enxergar um cavalo parado na sua frente, bate no cavalo. Porque enxergar no nevoeiro é difícil. A pé, ou a cavalo, ou de carro, ou do jeito que for. Então, muito pouca gente vai conseguir dizer que não, eu nunca tive dificuldade de enxergar as coisas, não. Só se for tão cego, tão cego, tão cego, que realmente vai dizer que nunca teve essa dificuldade. Então ele coloca pra gente que as dificuldades da vida, da gente enxergar as coisas da vida e as tentações da vida, elas fazem parte da vida. E somente quando eu reconheço essas dificuldades, que elas fazem parte da vida, e que eu não preciso sentar e ficar chorando por causa delas, que eu tenho que me mexer para passar por elas, que todo mundo passa, não adianta achar que o bonitinho que está lá no Instagram não está passando, porque tá. Porque tá. Eu tenho um amigo que fala para mim assim: ô Flávia, eu sei direitinho quando você tá. Quando você tá mal ou quando você tá boa. Como você sabe? Ele falou assim: pelas suas postagens do Instagram. E não é foto de mim bonitinha aqui e ali, não. São umas bobagens que eu posto, e aí, com essas bobagens que eu posto, significa que eu tô numa vibe boa. Então, se eu não estou postando bobagem, se eu estou mais séria. É lógico que isso também não tem a ver, né, gente? Porque às vezes eu estou postando uma coisa que é séria porque eu gostei, né? Porque eu gostei. Então, mas as coisas falam da gente, né? As coisas falam da gente. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que tentação é como se fosse uma sombra, porém, a minha sombra. Não adianta falar, fulano ficou me tentando. Eu fui porque eu quis. Eu fui porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Não tem, fulano pode te tentar à vontade. Se for uma coisa que a gente já tem, eu sempre dou esse exemplo, que ficou uma nota de R$100 aqui. Se eu sou uma pessoa que sou meio, tem vontade de pegar umas coisas dos outros, assim, não ligo, acho que quem largou foi desleixado e tal, eu pego essa nota e vou embora para casa tranquilamente. Se aquilo em mim já é uma coisa sólida, eu vou pegar essa nota, vou guardar e falar, gente, alguém perdeu algum dinheiro aqui? Que também eu tenho que contar com a honestidade dos outros, né? Então as coisas que são sólidas em mim, pode tentar à vontade, porque não vai me derrubar. Mas as outras, que não são fortes em mim, ainda não estão firmes, eu que faço isso, ó. Eu que fico, faço ou não faço, vou ou não vou, quero ou não quero, assumo ou não assumo, sumo ou não sumo, né? Então, ele traz pra gente que essas tentações e o nevoeiro e as dificuldades de enxergar, elas estão aí, elas fazem parte da vida. Não adianta eu reclamar delas, porque elas vão acontecer. Elas só acontecem porque eu preciso evoluir. E eu só vou evoluir se eu passar por situações que são um pouquinho maiores, um pouquinho mais difíceis, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho e depois mais um pouquinho. Se não fosse assim,
O menino de primeiro ano passava direto para o quarto ano. E ele não passa direto para o quarto ano. Ele tem que fazer o segundo, o terceiro, porque as dificuldades vão se acumulando e vão aparecendo, para que a gente possa, então, ir alcançando também uma melhora na nossa vida. Então, minha gente, quem sabe um dia a gente fala uma frase que é mais longa do que essa que eu vou falar, mas é uma frase de Paulo quando ele estava se preparando, como vocês já viram, eu sou fã de Paulo mesmo, e quando... falar nisso, eu já falei, vou falar de novo, tem um filme que estava passando na Netflix, que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo, que é um filme imperdível e conta a história de Paulo, para quem está com preguiça de ler. É lindo, 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 maravilhoso. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Estou fazendo uma propaganda que não ganha nada na Netflix, mas é verdadeiramente uma aula sobre esse apóstolo do cristianismo. Então, quando ele sabe que ele vai morrer, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso para mim é assim excepcional, porque ele combateu a ele mesmo. Esse é o bom combate, é quando eu combato comigo mesmo as minhas dificuldades. Acabei a carreira, fiz tudo o que eu podia no que me foi dado para fazer e guardei a fé. Tive comigo a fé o tempo todo. Isso é muito difícil para nós, meros mortais. Muito difícil. Mas para mim é um norte. Um norte muito lá longe. Mas quem sabe a gente consegue falar pelo menos 2 dessas 3 frases. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que a gente tenha força e coragem, gente, porque não é mole. E para quem quiser continuar, antes de você chegar aqui, em Efésios 6 também, que é um restante da carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim, a primeira frase dessa epístola de Paulo, ele fala assim: a vida cristã é luta. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E aí continua, vocês vão ler em casa. Obrigada, boa noite.